Você sabia que a sua sexualidade também comanda o seu comportamento? Vamos falar um pouquinho sobre sexualidade? Como que ela influencia quem nós estamos agora? Quem você foi lá atrás? E quem você vai estar daqui a pouco? O que acontece? A maioria acredita que a sexualidade ela é aflorada em algum tempo da vida. Seja quando bebê, seja na infância, seja na adolescência ou na fase adulta. Mas sabe qual é a verdade? A verdade é que a sexualidade dá-se início desde quando você dá o seu primeiro respiro. É de quando você aparece no mundo, quando tem uma secção entre o ventre da sua mãe e você, e até o seu último respiro, a sua morte. E aí, dentro desse ciclo da sua vida, do nascimento à morte, a gente passa por fases, e sim, essas fases são moldadas pela sua sexualidade. Ah, mas desenha isso pra mim. Simples. A sexualidade, ela é uma energia, faz parte do centro da nossa vida. Então, a maneira que a gente se expressa, que a gente comunica, que a gente deseja, que a gente tem curiosidade, que a gente sente frustração e que a gente também sente alegria, conquista, está relacionada à sexualidade. Porque é ela que traz a nossa maneira de ver e vivenciar o mundo. Ela é influenciada pela educação, pela religião, pela escola por onde você passou, as pessoas que você conviveu, a cultura, a economia do lugar de onde você vivenciou, vive, tá aqui agora e principalmente pela sua biologia. Então, a maneira que você se sente, qual gênero que você nasceu, se você se sente bem nele, qual é a sua orientação para se relacionar com outro ser humano, tudo isso permeia o campo da sexualidade. Você já sabia disso? Que a sua sexualidade te molda? Por um acaso você conversa sobre sexualidade com quantas pessoas ao seu redor? Principalmente se você não for dessa área. Você aprendeu sobre as mudanças no seu corpo ou sobre como se relacionar com alguém já se relacionando? Ou será que alguém te ensinou isso naturalmente? Onde será que você aprendeu sobre sexualidade? Se esse assunto te interessa ou se já veio alguém à sua mente, por amor, compartilha com as pessoas. Se você não se inscreveu no canal, também se inscreve para apoiar o nosso trabalho. Curte esse vídeo para que ele possa ser entregue para mais e mais pessoas que têm interesse em se aprimorar, em se desenvolver como pessoa, em se autoconhecer, tanto para se relacionar melhor consigo mesmo e com as pessoas ao seu redor. A sexualidade se expressa nos seus pensamentos, nas suas fantasias, nas suas crenças, nos seus valores e também na sua forma de sentir o seu corpo. É através do corpo que vem toda essa movimentação de como lidar com o mundo. Desde o ano 2000, quando eu iniciei minha carreira como professora de ciências na educação básica, e aí depois de 2012, quando eu comecei os atendimentos específicos para mulheres, tanto na área de sensualidade como de sexualidade humana, depois eu vim com a terapia sexual para trabalhar com homens e casais, eu pude perceber que quanto mais você entende sobre as suas fases no desenvolver da sua sexualidade, mais consciência você tem a respeito da sua permissão para sentir, para tocar, para ser tocada. Aí é de onde vem aquela dose de o quanto eu me entrego, o quanto eu estou aberta a receber. Então é nesse perpasso da sua sexualidade que vem as suas capacidades, a sua permissão para ser e para sentir. Para te explicar um pouco mais a respeito de como a sexualidade influencia o seu comportamento, eu vou utilizar do conhecimento de Freud, que foi quem organizou as 5 fases do desenvolvimento psicossexual. Então, ao olhar para essas fases agora, você vai poder correlacionar algumas questões que você vivencia hoje e que a base foi lá na sua infância. Porque dentro das 5 fases, a gente vai poder ter um mapa
das nossas emoções, dos nossos registros, de como a gente vivenciou cada fase e de que maneira isso influencia no nosso comportamento hoje. Não só nas relações íntimas e afetivas, mas no nosso modo de comunicar, de dormir, de falar, de se cuidar, de como eu funciono quando eu estou fora de casa. Qual dificuldade ou facilidade que eu tenho de usar o banheiro fora da minha casa, fora do meu trabalho. Então, tudo isso tem a ver com o desenvolvimento psicossexual que você teve desde o seu nascimento e ali vamos colocar na primeira infância. Quando você nasce, dá-se início à primeira fase, que é a fase oral. Então, quem comanda a fase oral? A boca. Ela é o centro do seu mundo. Você acabou de nascer e aí, então, a sua nutrição, o cuidado, o acolhimento, a comunicação acontece através da boca. É aí onde se desenvolve o primeiro tipo de prazer, que é o prazer com a boca. E aí, o que isso interfere no seu comportamento atual quando a gente fala que a sexualidade também comanda o seu comportamento? Justamente na maneira em que você sente o cuidado, a maneira em que você gosta de ser cuidada, a maneira que você cuida do outro ou que você também rejeita o cuidado do outro. Então, na fase oral, é o início da sua vida, é o início da sexualidade. Então, a boca como centro do mundo, a maneira que você usa ela hoje para comunicar, para se alimentar, para beber, para fumar, para namorar, ela reflete como foi você nessa primeira fase. Então, inconsciente, a maneira que você faz é a maneira não só que você aprendeu, mas como você registrou. Então, pensar sobre essa fase, entender essa fase, é você buscar os seus padrões ou, de repente, o que você acredita que te atrapalha, o que te impulsiona, para você tomar uma decisão a respeito de você com a sua própria boca. E aí, então, qual é a próxima fase após a primeira fase, que é a oral? Vem a fase anal. E aí, nessa fase, onde é que está o prazer? O prazer está no controle, porque aquele bebê entendeu que ele é capaz de fazer xixi e de fazer cocô, que tudo aquilo sai do corpo dele. Então, é nesse momento que a criança tem contato com o poder, com a questão da obediência e também da ordem. E aí, a maneira que essa fase foi conduzida é no trocar de fraldas, no onde pode fazer xixi, onde não pode, esse tipo de coisa está relacionado à sua capacidade de lidar com limites, de respeitar limites, de seguir um passo a passo e também com a sua rigidez. A sua rigidez na vida, no seguir de protocolos, na sua liberdade para lidar com as suas próprias necessidades fisiológicas, assim dizendo. E aí, passada essa fase, a fase anal, a gente vem para a terceira fase, que é a fase fálica. Na fase fálica, a gente também desenvolve um novo prazer, mas aí já está relacionado ao nosso próprio corpo, e é quando a gente desenvolve a vergonha, o orgulho, a capacidade de sedução. A gente começa a perceber que existem diferenças entre os corpos, né? O menino vê que a menina é diferente, a menina vê que o menino é diferente. Então aí essa relação com o corpo, ela fica um pouco mais rebuscada. Aí a gente já desenvolve um prazer que está relacionado comigo, mas também está com o outro. Eu já começo a desenvolver aí a comparação. Então até ali os 6, 7 anos de idade, a gente já perpassou a questão da boca, a questão do ânus e agora a gente está na parte fálica. Então, entende-se que, nossa, eu tenho algo aqui e esse algo reflete alguma coisa no meu corpo. E aí, então, a maneira que essa criança pôde expressar, despertar ou até mesmo tocar faz com que, na fase adulta, ela lide com o próprio corpo e os prazeres que ele proporciona de maneira que ela aprendeu, sentiu ou registrou. Então, inclusive, a ferida de humilhação, ela costuma nascer aqui. A culpa costuma nascer nessa fase da vida. À medida que essa criança foi chamada a atenção, que ela foi reprimida ou que ela foi exaltada, que ela foi elogiada, isso traz para ela um registro e essa memória pulsa totalmente no comportamento dela na fase adulta. A fase de latência, ela inicia-se ali mais ou menos nos 6 anos de idade. E aí é quando a sexualidade já começa a ser moldada de uma maneira diferente. A criança, ela já não é mais um bebê, ela passou pela fase oral, passou pela anal, passou pela fálica e agora ela tá na de latência, que já tá bem voltada para a convivência social. Ela não tá mais ali tão focada no próprio corpo. Por quê?
começa o período de alfabetização, de uma socialização maior com crianças de idades diferentes, até mesmo com o adulto. Então, a atenção dela ainda está relacionada ao corpo, sim, mas a curiosidade pelo mundo externo acaba sendo maior. Agora, a maneira na qual ela vivenciou a sexualidade dela até aqui nessa fase de latência e como nessa fase acontece os novos despertares, isso reflete na tua vida adulta agora. Porque é aqui que você desenvolveu uma autoconfiança, uma autonomia com o seu próprio corpo, para você ter segurança para lidar com a vida, para lidar no mundo. Aqui pode ser que a criança já foi desfraldada, que ela sabe se limpar sozinha, ou que ela não sabe fazer isso. Então aqui entra a questão de quem eu sou no mundo, quem eu sou para mim. E muitas vezes acontece de que, como é um período de muita exposição social, os tutores, os cuidadores, os pais esquecem de trazer a criança para ela mesma. Ela bota uma roupinha, passa um perfume, arruma um cabelo, mas esse adulto esquece de colocar essa criança de frente para o espelho, para ela se achar bonita, para ela reconhecer suas próprias partes, para ela sentir o aroma que sai da pele dela. Então ela fica à mercê do julgamento, do posicionamento, do comportamento do outro. E aí aqui as inseguranças começam a brotar. Ela já começou a vir de uma série de situações, talvez ali de humilhação, de vergonha, da fase fálica, e aí então ela começa agora aquela culpa de repente ser validada. Então a fase de latência, ela vai até a puberdade, e aí na puberdade também tem essa questão. A voz muda, o corpo muda, os pelinhos, e aí como que isso é trazido para essa criança, né? De que maneira é valorizada a mudança que está acontecendo no corpo dela, ou de que maneira isso vem que a deixa constrangida, humilhada. É bom a gente reparar isso e entender por quê. Porque algumas dificuldades suas hoje no convívio social, no convívio com a sua autoimagem, na sua maneira de se relacionar, vem da sua fase de latência. Passada a fase de latência, vem para a última fase. É uma fase que sai da puberdade até o nosso último respiro, a fase genital. Então aí agora você já está na adolescência. O marco em si da adolescência, na menina é a menarca, quando tem a primeira menstruação. E no menino é a poluição, a primeira ejaculação. Isso quer dizer o quê? Que esses corpos tornaram-se capazes de reproduzir. Então perceba que a gente já vem com uma mudança de fase na sexualidade, porque era tudo para dentro. Na fase de latência eu começo a ter o convívio social, e agora na fase genital eu já tô com o interno e externo estabelecido para o mundo. Mas opa, Priscila, eu ainda tô na adolescência, eu tô aqui com 7, 10, 13 anos de idade. Sim. E aí tudo aquilo que aconteceu de bloqueio ou de liberação nas suas fases anteriores já refletem aqui. E aí nessa fase de adolescência vem aquela força hormonal para você enxergar o mundo, para você experimentar o mundo com uma autonomia maior, de repente até com uma independência. E algumas outras pessoas já com essa dependência. Então é uma fase que naturalmente aparece insegurança, aparece vergonha, mas também aparece facilidade para entrega, para relacionar, para cuidar, para ser cuidado, porque a base em si, ela já foi construída. E aí é com isso que você vem desenvolvendo a sua vida, a sua maneira de comportar, baseado no seu desenvolvimento psicossexual até aqui. E sim, ele continua em desenvolvimento, porque à medida que você permite o autoconhecimento, que você adquire clareza sobre as suas questões, e aí você tem coragem para cuidar, para enfrentar, você vai obtendo resultados mais satisfatórios para você. Você avança no seu bem-estar dentro de você, de acordo com as suas fases da sexualidade, com as suas necessidades positivas ou negativas. Porque aí na fase genital, independentemente da idade, é que vão brotar os seus comportamentos de escassez ou de compulsividade, de excesso, de muita necessidade de se relacionar da maneira XYZ, seja com pessoas, seja com comida, seja com bebida, seja com drogas. A sua sexualidade é que trouxe
trouxe essa base, porque lá atrás começou a questão do prazer em relação ao cuidado, em relação ao controle, em relação ao seu corpo e em relação a você diante de outra pessoa. Então, vistas 5 fases do desenvolvimento psicossexual que foi organizado por Freud, explicado por mim, Priscila Pires, para você agora, me conta por amor aqui nos comentários o que você aprendeu nesse vídeo. O que reforçou o seu conhecimento ou, de repente, qual despertar que você teve aí? Qual dificuldade que você tem aí na sua fase adulta e que, de repente, agora, com essa nossa conversa, você identificou que algo em alguma fase sua pode ter trazido esse desajuste? Ou, uau, eu sou uma excelente comunicadora, ou eu sou excelente nisso, eu não tenho dificuldade para isso, então isso quer dizer que a minha fase tal fluiu super bem. Você pode fazer essa gentileza de comentar aqui para mim? Eu mesma vou te responder com todo prazer. Muito obrigada pela sua audiência.